Pois é, a chuva não tá caindo, mas o PIB desabou, né, Ronald? Desabou, mas desabou bonito. Obviamente, esse número não chega a ser surpreendente como seria em tempos normais, né? Seria, na verdade, assim, uma notícia com gosto e som e cheiro de hecatombe, né? Mas o fato é que, em razão da pandemia e do forte impacto que, obviamente, ela teve na economia brasileira, com desemprego, com fechamento de empresas, com paralisação de atividades, e se no primeiro trimestre já havia o registro de uma queda, no segundo trimestre, onde está o mês considerado o pior até agora em 2020, provavelmente será o pior até o final do ano em termos econômicos, né? Que foi abril, o primeiro mês do segundo trimestre. O fato é que houve um encolhimento de 9,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o tombo é ainda maior, 11,4%. Esses números foram divulgados pelo IBGE e mostram que a economia ela voltou ao mesmo nível do final de 2009. É bom lembrar que em 2009 tínhamos aí efeitos na economia brasileira da crise financeira mundial de 2008, né? Aquela crise em que a ilusão do supercrédito foi por espaço, as chamadas bolhas de crédito explodiram, o dinheiro fácil, o crédito fácil, ou seja, havia mais dinheiro do que riqueza produzida. E aí não tem jeito, uma hora chega a conta, não é? Porque muita gente gastando sem riqueza produzida correspondente. Não só por ela mesma, mas pela sociedade, não é? E o fenômeno, ele explode principalmente nos Estados Unidos, mas, na verdade, havia o supercrédito como marca naquele final de década em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. O fato é que em 2009 tínhamos aí efeitos e muita incerteza, né? Então muita gente tirou dinheiro da bolsa, muita gente deixou de investir em atividade produtiva, muita gente correu para o dólar, muita gente correu para o ouro. Havia na época juros que atraía quem tinha capital para simplesmente ficar naquela atividade rentista, né? Ou seja, ter retorno, ter lucro sem produzir. E, claro, a atividade econômica sentiu o baque. Pois bem, o segundo trimestre de 2020 nos leva de volta aos níveis de 2009, final de 2009. Em valores atuais, no segundo trimestre o PIB chegou a 1,653 trilhões de reais, né? Naquele momento. E o fato é que agora são 2 trimestres seguidos de redução do PIB, portanto, estamos tecnicamente em recessão, né? Não, convenhamos. Ninguém falou, mas o que é isso? Que surpresa, né? Ninguém. Todo mundo sabia que com a pandemia haveria recessão em 2020. A dúvida ainda é do tamanho da recessão no final do ano, né? O que será 2020? Qual será o tombo do PIB no final de 2020? Já sabíamos também que o segundo trimestre teria o principal tombo, obviamente por conta do mês de abril, que representou ali o momento em que a economia quase inteiramente despenca. Feio em relação, é óbvio, a abril de 2019 e em relação a março de 2020. Então abril foi um tombo pesado. E aí ninguém duvidava que o segundo trimestre registraria uma queda do PIB. A dúvida era o tamanho do tombo, né? E claro, com 2 trimestres seguidos de rebaixamento, de tombo do Produto Interno Bruto, está tecnicamente caracterizada a recessão, que, insistimos, não surpreende ninguém. Agora, se não surpreende o fato em si de haver uma queda considerável,
o número é superior àquilo que se imaginava. Não assim absurdamente superior, né? Estamos falando em 9,7 e, na média, analistas que foram consultados ali num levantamento feito pela Reuters previam queda de 9,4. E a gente sempre fala, com base, inclusive, no que dizem economistas mais experientes, aqueles que não precisam ficar fazendo gracinha para o mercado e para a mídia, e que sempre dizem, o número depois da vírgula geralmente embute um chutaço, não é? Então, em vez de 9,4, 9,7. O fato é que essa média das previsões, 9,4, o que temos é um 9,7, que pode ser revisto, hein? Porque é bom lembrar, não é, Ronald, que o número do primeiro trimestre foi revisto. Foi revisto. E para pior. Mas ali Porque também não antes tinha tanta pandemia assim, né, Zaidan? Ali não tinha. É um número que, ou seja, já era um alicerce que não era bom, né? Exato, e foi pior do que inicialmente divulgaram, né? Inicialmente havia a informação de que no primeiro trimestre a queda tinha sido de 1,5. Agora houve uma revisão para 2,5. É uma diferença considerável, né? Uma diferença considerável de 1 ponto. Então, de 1,5 para 2,5. Aqui é uma revisão já fechada. Então, primeiro trimestre, 2,5. Segundo trimestre, 9,7. Pode ser um pouquinho melhor, pode ser um pouco pior na hora da revisão. Mas o fato é que houve um tombo recorde e que lança a economia brasileira de volta aos níveis do final de 2009. No primeiro semestre do ano, considerando o primeiro e o segundo trimestres, a economia teve queda, a economia brasileira, de 5,9%. Portanto, próximo ali do que muita gente calcula para o ano. Como o primeiro semestre deve ser pior do que o segundo, não é, Ronald? Imaginamos que no final do ano o tombo será inferior a 5,9. Então, talvez aquela ideia de 5,5, 5,4 e tal, ela seja realista. Porque também já tivemos para o ano gente projetando 9% de queda, o FMI. Aliás, o FMI tem uma incrível capacidade de errar, né, nas suas previsões. É impressionante. E eles só mexem com isso. Mas é que a economia, de fato, ela traz surpresas, né? E as coisas são tão entrelaçadas que muitas vezes há efeitos inesperados. Mas o FMI, que falou em 5,5%, ou seja, já esteve próximo do acerto, depois mandou um 9%. O Banco Mundial falou em 8%. Os economistas lá, que saem naquele boletim Focus, os economistas de bancos, etc., falavam em 6,5%. Depois fizeram uma revisão para 5,5%, que deve ser o que ocorrerá, né? No acumulado dos últimos 12 meses, o recuo é de 2,2%. Menor, pois, do que, por exemplo, em abril ou março imaginávamos que chegaríamos ao final do primeiro semestre com um tombo maior em relação aos últimos 12 meses, né? Ou seja, do final do primeiro semestre de 19 ao final do primeiro semestre de 20. E é claro, todo mundo sabe a causa e sabe que ela não vai se repetir, pelo menos há uma expectativa de que mesmo eventuais crescimentos de contaminação, etc., mas não teremos mais na economia o efeito devastador que verificamos no início do segundo trimestre. Final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre. Março e abril. Abril abrindo o segundo trimestre, que é o mais desastroso. Mais de 121 mil brasileiros morreram por causa da Covid. Cerca de 4 milhões foram infectados, isso aí considerando os números confirmados, né? Porque todo mundo sabe que os números são maiores em termos de contaminados, né? Dada a carência de testes no Brasil. Então houve mais gente contaminada. Agora, o fato é que a gente já vai falar pouco sobre auxílio emergencial, né? E aí entra uma outra questão
que é o problema fiscal. Problema fiscal porque, no caso de municípios e estados, uma violenta queda de arrecadação, porque é óbvio, se despenca a atividade econômica, despenca a arrecadação. Não há dúvida. Ou o Estado passa a cobrar mais em cima daquilo que ainda está em atividade, isso seria ridículo, né? Inimaginável, inaceitável, ou cai a arrecadação. Então caiu a arrecadação de prefeituras, de estados e da União. Caiu a arrecadação. E o Brasil, que já vivia uma crise fiscal e que já sabia que teria um rombo de alguns bilhões de reais em 2020, só que imaginava-se um rombo entre 120 e 130 bilhões de reais. E agora, esse rombo está batendo ali 850 e podendo crescer, né? Até porque há a extensão do auxílio emergencial, então haverá ainda mais pressão sobre os cofres públicos. E, por outro lado, há grandes dúvidas sobre a retomada da atividade econômica, o nível da retomada e, portanto, o nível do crescimento da arrecadação de estados e municípios, né? Com impostos que incidem sobre consumo, sobre serviços, sobre comércio e assim por diante. A redução da atividade está entre as menores em relação às principais economias, né? Então, por exemplo, no G7, os 7 ricos, comparando-se ao mesmo trimestre de 19, foi de 11,9%. Chile, México e Índia também com quedas consideráveis. O Chile 13,7%, o México 19% e a Índia 23,9%. Muita gente tem apontado o crescimento forte, isolado da China, mas é em relação ao primeiro trimestre, porque na China o auge da crise foi janeiro, fevereiro, não é? Então já se esperava um crescimento no segundo trimestre em relação ao primeiro. É claro, é óbvio. Então isso não chega a ser também nenhuma surpresa, não é? Além do fato de que uma ditadura, ela tem meios de forçar atividades econômicas, forçar produção, estabelecer artifícios cambiais para facilitar a exportação, não é? Porque é um regime que não tem contrapesos, não tem freios na própria estrutura institucional chinesa. É uma ditadura, né? Mas há também o fato de que no primeiro trimestre, principalmente no início do ano mesmo, né, janeiro, fevereiro, há um grande baque na economia chinesa. E, portanto, já se sabia que o segundo trimestre traria níveis importantes de recuperação em relação ao primeiro trimestre. Bom, voltando à economia brasileira, o recuo resulta das quedas históricas de 12,3% na indústria e de 9,7% nos serviços em relação ao primeiro trimestre. Quando a soma indústria e serviços representam 95% do produto interno bruto, não é? Se você pega há 60 anos, você tinha basicamente duas grandes atividades no Brasil: agricultura e pecuária e comércio, não é? A atividade industrial ainda era incipiente. Depois a indústria vai crescendo extraordinariamente, rapidamente, se expande, ganha corpo, se estrutura com a indústria de bens de consumo, passa a ter um vasto mercado interno, e inclusive com políticas equivocadas, né, de proteção de mercado e tal. Mas o fato é que a indústria cresce e toma a dianteira na participação do produto interno bruto. E depois, o setor de serviços tem um crescimento gigantesco, e a internet tem muito a ver com isso. O setor de serviços cresce excepcionalmente e se torna, isoladamente, o mais importante na formação do produto interno bruto, em termos de produção e de consumo, né?
Então, com a queda na indústria e com a queda no setor de serviços, nós estamos falando de dois setores que somados representam 95%. Agora, a indústria já vinha numa crise, e parte da indústria numa crise seríssima, o que chamamos já diversas vezes de desindustrialização, o que é um fenômeno perigosíssimo. A globalização provocou isso, porque aí você passa a ter mercados, inclusive o interno aqui, mercados abastecidos por aquilo que é produzido onde é mais barato, e o capital passa a buscar onde é mais barato produzir. Sem filtros ideológicos, sem filtros morais, sem filtros conceituais, sem se preocupar se a ida do capital para determinado país está favorecendo uma ditadura, está favorecendo um regime que fere cotidianamente direitos humanos fundamentais, né? O capital, ele passa a agir a partir de uma referência amoral. Não é nem moral nem imoral, amoral, ou seja, onde é mais barato produzir. E aí a concorrência violenta, principalmente obtida por países asiáticos, a capacidade de produzir muito barato, uma produtividade elevadíssima e uma capacidade de reinvestimento na produção excepcional, recorde, nunca vista na história. Isso acaba fazendo com que estes países se tornem donos da maior parte do mercado de consumo de bens industriais, bens manufaturados. E o Brasil, um país industrializado, começou a sofrer um processo de desindustrialização pela dificuldade de competir, principalmente pela carga tributária que há no Brasil, pelo custo que há no Brasil de se transportar produtos, o custo da estrada ruim, o custo de portos, que muitas vezes não suportam a armazenagem por muito tempo de um grande volume de mercadorias, né? Então, o chamado custo Brasil também pesa e a indústria brasileira passa a sofrer terrivelmente, inclusive no mercado interno, não só na disputa por outros mercados, com a capacidade de concorrência da China, a capacidade de concorrência da Coreia do Sul, de Taiwan, do Vietnã, do Laos, da Índia, do Paquistão. Então, principalmente o Made in China, né, o feito na China, começa a virar o cotidiano na vida dos brasileiros. O sujeito compra um cortador de unhas, né, e tá lá feito na China. A pilha do rádio, o próprio rádio, aquele radinho de pilha, tudo feito na China, feito na China, feito na China. E às vezes montado na Indonésia, montado no Vietnã e assim por diante. Então a indústria já vinha sofrendo. Com a pandemia, ela tem essa queda histórica de 12,3%. E o setor de serviços, que emprega muita gente e que tem uma participação extraordinária no Produto Interno Bruto, tem uma queda de 9,7%. Lembrando que esses números ainda podem ser revistos, né, para números piores ou melhores. Somente a indústria de transformação apresentou perdas de 17,5%. É duro, hein? A recuperação de um tombo desse não é moleza, não é da tarde para a noite. Construção, queda de 5,7%. Atividade de eletricidade, gás, água, esgoto recuou 4,4%. Setor de serviços, queda de 9,7%. Resultado inédito, com destaque para as perdas de 19,8% em outras atividades e serviços, que reúne serviços prestados às famílias, que as famílias sem dinheiro e também por conta do isolamento social, etc. Essas atividades e serviços, incluindo os prestados às famílias, teve um tombo de 19,8%. Só uma coisa subiu, agropecuária. Um crescimento pequeno, mas um crescimento, 0,4%. Principalmente por conta da produção de soja e de café. Então agora veremos o que acontecerá no segundo semestre. O governo
trabalha com uma redução de 4,7% do PIB em 2020. Olha, se for assim, não é que as pessoas sairão na Avenida Paulista comemorando uma queda de 4,7% do PIB. Mas convenhamos, perto daquilo que se projetou, em algum momento falava-se até em 2 dígitos de tombo, 4,7% será um tombo muito menor do que se imaginava. E especialistas, consultados pelo Banco Central, naquele tal Boletim Focus, estimam um recuo de 5,28%. Pelo que vimos no primeiro semestre, e considerando que o segundo semestre terá alguma recuperação da atividade econômica, está tendo já alguma recuperação da atividade econômica, realmente a expectativa é de que seja de 5,2% para baixo, ou seja, muito, muito, muito ruim, né? Mas chega a ser um alívio em relação a projeções anteriores. Agora, é bom lembrar que aí o Brasil inicia a corrida para zerar essa década de perdas, principalmente os últimos 6 anos, e para tentar começar a crescer 1%, 2% ao ano, 3,5% ao ano, e o Brasil precisa de um crescimento de 5% a 6% ao ano para começar a conversa, né? Tem que começar ali com 4,5%, 5%, sustentar isso por 4, 5 anos para que possamos voltar a patamares anteriores que o Brasil teve em termos de crescimento, né? E aí começar a almejar crescimento de 7%, de 9%, de 12% ao ano, que o Brasil já teve. Agora, neste momento, a situação é dramática a ponto de, em certa medida, haver alguma comemoração quando se fala que a perda da economia pode ser de 4,7%. Tal era o tamanho da tragédia anunciada há alguns meses. Ronald.